canalice. E eu entendo isso. O meu grande ponto, até falando um pouco do que a gente viveu aqui, né? Até a gente pode comentar um pouco sobre isso. Acho que aproveitando o diálogo para falar com maturidade sobre tirar do ar, não tirar do ar o vídeo, né? A gente tirou... Vocês acabaram tirando um episódio do ar do Flow, depois do que aconteceu. Mas... com o Monark, né? Com o Monark, né? O Monark, obviamente, ele não é nazista, não é nada do tipo. Tanto que talvez ele defendeu ali um processo de liberdade que a gente está anos-luz de poder chegar nessa conclusão. Ele tem defesas que eu concordo que podem ser julgadas conflituosas, mas ele não defende não sabe se expressar, os digamos atos. assim. Ele não defende nem a direita, ele é um cara de esquerda, inclusive. Que às vezes sai o monarca de extrema direita e fala assim, meu Deus, as pessoas não conhecem nem ele, o cara que tá querendo distribuir. Mas me conta, por que eu não entendi isso? Daí é uma pauta interessante, porque a gente tá falando de até regulação das redes sociais. É bom a gente tratar disso. Eu vim 2 vezes aqui vim no Flow e conversando com o Monark. E eu acho que o Monark, cara, eu não acho que a posição dele é algo que a gente tá anos-luz de chegar. Eu acho a posição dele errada. Assim, acho que essa ideia... Esse é um debate filosófico, inclusive, antigo. Quais são os limites da liberdade? Não existe liberdade ilimitada. Eu não tenho liberdade de chegar aqui, cuspir na tua cara e te dar um soco. Não existe isso. Então, e eu concordo. Eu acho que assim, só para chegar num ponto de conclusão... tá parecendo que tá defendendo. Ali, mas não é. É que assim, é que eu queria explicar. O Monark é um pouco ingênuo nesse sentido, porque quando ele falou do absurdo, ele falou assim, não é uma discurso de ódio, é só discordar de opiniões. É porque ele não entendeu o exemplo que ele estava usando. Cara, mas vamos julgar que assim, eu não vou incentivar nem ter nenhum discurso de ódio com ninguém. Discurso de ódio. Eu acho que essa é uma linha de separação. Mas é que tá, o que é um discurso de ódio? Vamos definir. Quando você chega e relativiza o racismo no Brasil, que foi a primeira colocação do Monark que gerou um enorme questionamento e uma polêmica no debate público. Num país que teve 300 anos de escravidão, muita gente morreu, foi torturada, sofreu com isso, que preservou um racismo estrutural que não incluiu a população negra, que hoje um negro no Brasil, hoje, em 2022, uma pessoa negra no Brasil recebe pouco mais da metade do salário de uma pessoa branca, em média, para o mesmo tipo de trabalho, né? Ocupa os piores cargos, em média, mora nas piores regiões. E alguém vir relativizar o racismo, para quem sofre isso é um discurso de ódio. Então, ou relativizar o nazismo, que foi o caso que acabou explodindo a coisa, com tudo que aquilo representou, falar da legitimidade de um partido nazista por uma ideia abstrata de liberdade de expressão. Não faz nada sentido. Não dá. Não, assim, eu posso entender esse ponto. Mas só, André, para concluir, vocês perguntaram por que da retirada. Porque o conteúdo que você passou no dia... Não, mas porque isso é um gesto, cara. Não se perdeu. Eu acho que é um gesto de dizer que você reprovou a postura daquele cara, que você não é conivente com aquela postura. Né? Sim, quando você tem a manifestação dele se colocando sobre esses temas, da forma como se colocou, né? Se iniciou um movimento, que não fui eu quem iniciei, foram outras pessoas que iniciaram, de falar, olha, eu acho que uma maneira de reprovar isso, de afirmar que você não é conivente com esse discurso, que você... Uma maneira simbólica, sim, né, de afirmar isso, pedindo para retirar o vídeo. Super respeito a decisão. Na minha cabeça, assim, perdeu-se conteúdo, né? Que você falou no dia ali, né? Eu penso assim, talvez ali você poderia estar falando alguma coisa que é importante para muita gente, né? E aí a gente perde esse recorde ali, né? Como professor, a gente sabe que... Não. Talvez a gente poderia falar de outras formas, talvez, mas eu entendo... Eu queria só contribuir com mais um ponto. E talvez, pra gente não ficar muito focando no Monark, não é esse o ponto aqui. De novo, a gente está aqui... Acho que o diálogo, a gente acredita que o diálogo é parte da democracia, é algo fundamental. Então, por isso que a gente sempre é muito aberto em relação a isso. Mas porque a realidade é irrefutável. E eu mencionei há poucos dias atrás, fui num evento no Rio de Janeiro, faz acho que um mês e meio, e 95% das pessoas que trabalhavam eram negras, 95% das pessoas que estavam festejando eram brancas. Então, não tem como você negar. E o ponto que me deixa puto com algumas pessoas é que assim, as pessoas não são capazes de enxergar.
talvez 80% ou 90% das pessoas que estavam no evento nem perceberam isso. Não perceber isso é um absurdo. O que eu acho é que muitas vezes, até para usar exemplos, tanto a direita quanto a esquerda, elas usam um sintoma ou um erro, ou um ato falho para demonizar uma pessoa. E para jogar ela exatamente naquele ponto de o monarca está menosprezando o racismo, etc. E jogou lá na direita. E são coisas que vão acontecendo. É o estigma. Você acompanhou por muito tempo, não deve acompanhar. O pessoal entra aqui no chat já falando. Vai ter invasão, não entende o menor... Eu sei bem e sofro na pele o que é um estigma. Exato. Eu sei bem sofro na pele o que é um estigma. Mas eu acho que a gente precisa saber separar o joio do trigo. Ah, sim, claro. Né? O monarca, o que eu acho que ele não entendeu é que ele não estava numa conversa de boteco. Ele tinha uma responsabilidade como comunicador, com deputados ouvido na mesa. Não só por quem estava na mesa, cara. O podcast dele ouvido por milhares ou centenas de milhares de pessoas. E aquilo que ele falava tinha uma responsabilidade enquanto comunicador. E eu acho que ele não se comportou dessa forma. Não percebeu. Isso não é uma coisa pessoal com ele. Nada pessoal, ao contrário. Até na última vez que eu tive no Flow, coloquei para ele, a gente entrou no debate das ocupações do MTST. Eu falei, Monarca, vamos lá visitar uma. Isso, ele foi. Legal. Eu vi, ele foi lá junto com o Ferrez, lá para Guarulhos, na ocupação Maria da Penha do MTST. Tal, deu uma passada lá, viu a realidade, acho que se impactou com a realidade. Não é absolutamente nada pessoal. É a gente entender a importância que tem a gente não abrir a porteira, não abrir a caixa de Pandora de um debate público que fomenta a violência e o ódio. Eu entendi. O meu ponto é, até para a gente trazer o ponto para a parte empresarial, que eu acho que é importante a gente discutir também. E, de novo, vamos voltar para onde a gente estava, que a gente concorda com o princípio de como atingir isso. O que eu fico pensando às vezes hoje, e você conhece muito dos bastidores do Flow, já veio algumas vezes aqui. Qual é a minha crítica? Eu sou um cara que desde que eu nasci, sempre a minha crítica em relação às coisas foi a hipocrisia. Então você consegue me imaginar sempre fazendo ponderações, os dois lados e tal. Eu sinto que muitas companhias hoje estão mais focadas em mostrar algo para não serem atacadas. Do que ser de fato. A diversidade que a gente tem no Flow é maior que qualquer companhia que tirou o patrocínio da gente. Qualquer. A gente tem negros na liderança, a gente tem 30% de mulheres na liderança. Você conheceu aqui com os nossos princípios, a gente tem um canal que agora vai reverter 100% para quem trabalha aqui. Mas, justamente, talvez esse teto de vidro tira algumas empresas desse caminho. Como fazer para que a Discussão seja muito mais de propositiva, de vamos criar caminhos para a diversidade nas empresas? Qual que é o papel dessa integração empresa-estado? Como que a gente pode conversar mais com as empresas para chegar no propósito que a gente quer? Que é ter mais diversidade nas companhias, com isso mais renda diversa, com isso mais... Tem um retrato social dentro das empresas. Um retrato social melhor num país diverso que é o Brasil. Como conversar com essa camada? Cara, acho que esse é um ponto-chave. Qual é o papel que a sociedade tem e que o Estado tem para que se possa estimular a correção de desigualdades históricas e o respeito à diversidade na nossa sociedade? Primeiro dizer para você que eu concordo plenamente. Existe muita hipocrisia nesse debate. Muita hipocrisia no debate de quem quer ter uma posição pública, né, de dizer eu respeito a diversidade, eu sou não sei o quê, e na prática do dia a dia, né, dá um exemplo aqui de um patrocinador que tenta se colocar como humano, como que é o iFood, por exemplo, que os motoboys não têm um direito trabalhista. Eu poderia falar do iFood, poderia falar do Rappi, do Uber Eats, ou de qualquer empresa uberizada. Eu vi o vídeo do Normose de uberização, achei muito bom o vídeo. Que não garante o básico, cara, para os trabalhadores. E aí vai fazer uma política dizendo eu tenho responsabilidade social, eu tenho responsabilidade ambiental. Não dá. Né? É preciso ter coerência. Agora, eu acho que um lado é o processo de debate público na sociedade, de criar uma opinião social que não aceite determinadas práticas e que promova determinadas práticas. Então, dizer o seguinte, olha, você criar desde selos
né, da diversidade. Isso é um debate antigo. Você tem, por exemplo, a lista suja do trabalho escravo, que foi criada a partir de organismos de gente militância que combate o trabalho escravo, que investiga, e botou as empresas que têm trabalho análogo à escravidão. Está lá, lista suja do trabalho escravo. Porra, isso é importante, porque isso coloca para a sociedade, olha, não comprem produtos dessas empresas. Essas empresas têm trabalho escravo. Então... esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. Primeiro, você pode se tornar membro de duas formas diferentes. Você pode ser um membro humilde de R$20 ou um membro burguês de R$50. E aí você ganha uns descontos progressivos na loja, você faz parte de uns concursos para ver quem tem a melhor sorte.